eu tô iludido de novo, né? Já temos a solução. Ano que vem contrata Robert Lewandowski, né? Porque o Grêmio foi na sequência, né? Luizito Soares. Aí quem foi a reposição de Luizito Soares no Barcelona? O Bright White. Então contrata o Bright White. E depois, né? O Lewandowski acabou sendo o centroavante do Barcelona. É ele que tem que vir aqui mesmo se ele tiver 72 anos, porque ele vai dar conta do recado. Tirando a brincadeira, que estreia espetacular, né? Eu sei que o Cuiabá, por exemplo, está enfrentando dificuldades no campeonato, mas a gente se iludiu quando o Luizito Soares fez um hat-trick contra o São Luís de Juí pela Recopa Gaúcha. Por que a gente não vai ficar feliz com um jogo de campeonato brasileiro necessário, fora de casa, importante, em que o Bright White chega e participa de todos os gols do jogo, inclusive o gol do adversário, porque ele teve a infelicidade da bola bater nele e ele fazer o gol contra, que propiciou um empate ao Cuiabá naquele momento. Vamos para a escalação primeiro do Grêmio, porque a gente já projetava a estreia do Bright White, que estava treinando muito bem, que tem se mostrado nos bastidores um cara muito profissional, uma contratação completamente aleatória, né? A gente está falando de um dinamarquês que teve algum destaque na França, na Espanha, muito, né? Chegou até o Barcelona, muito por um contexto completamente, que a gente já falou aqui, cansou de falar, muito específico, né? De lesões do Dembélé, do Luizito, não tendo o nível para o Barcelona e acabou virando chacota pela apresentação, ou por não ter dado tão certo, né? Como se imaginava, mas um cara que, enfim, é profissional, sabe fazer gols e vem de uma temporada no Espanhol aí em que ele balançou muito a rede. E aí é um cara de um outro nível intelectual, a entrevista de apresentação dele é de um cuidado com as coisas do Brasil, do Grêmio, de onde ele está, com profissionalismo. Esses caras, assim, por isso que eles sobram, porque eles chegam aqui levando a coisa muito a sério. E a gente sabia, né, pelas informações aí dos treinamentos, do quanto ele estava se dedicando e esperando essa estreia. E, enfim, chegou o dia, o Grêmio precisando descansar jogadores, né, vem com uma eliminação sentida na Copa do Brasil para o Corinthians, tendo uma Libertadores pela frente na próxima terça-feira e com aquela imagem positiva, né, do jogo contra o Atlético Paranaense, em que o Grêmio coloca reservas e acaba vencendo o jogo fora de casa. Da mesma feita, o Renato usou a mesma receita, só que promovendo a estreia do Bright White. O Grêmio também utiliza dois zagueiros muito bons, jovens, né, o Natan Felipe e o Gustavo Martins. Coloca o Fábio na lateral esquerda, que acabou substituído porque sentiu pelo Zé Guilherme, né, que é um jovem da base, já que o Reinaldo está sendo preservado aí para esse jogo da Libertadores e o Mike acabou sentindo um desgaste. Na direita o João Pedro, no meio de campo o Vila Sante, que não gosta de descansar, né, impressionante, com o PP, o Monsalve e o Cristaldo, ou seja, ele dá uma... perdão, e o Cristaldo ficou no banco, entrou no segundo tempo. E o Edenilson. Aí o Edenilson ele abre pela direita, o Gustavinho pelo lado esquerdo e o Bright White na referência na centroavância. Mas você vê que ele se desloca, né? Ele é muito móvel. Então, por mais que ele seja um centroavante, e ele não é pela carreira dele fixamente, né? Ele é um jogador que já jogou... lado de campo, que ataca o espaço, quando foi mais jovem, né, especialmente pela velocidade que tem, mas nesse jogo mesmo, ele foi o centroavante do time, mas saindo muito da área, buscando tabelamentos, participando muito do jogo, isso já me chamou a atenção. E combinando jogadas com o Edenilson, que aparecia muito bem no ataque. De novo, o Edenilson jogou bem, né? A gente tem a imagem dele perdendo o pênalti, né? Mas não foi só ele que perdeu, acho importante a gente sempre ressaltar isso, né? O Pavão e o Cristaldo também desperdiçaram contra o Corinthians, e o Edenilson vinha de um bom jogo contra o Atlético Paranaense. De novo, jogou bem. E o primeiro gol ele sai dessa maneira. O Bright White recebe na entrada da área, percebe a ultrapassagem, o Edenilson também é inteligente para ultrapassar, e ele não rifa o cruzamento, né? Ele recua o cruzamento no pé do Bright White, que consegue num curto espaço, num pequeno espaço, uma finalização absurda. Ele chuta quase que no ângulo entre a trave e o goleiro Walter. Não tinha muito que o Walter pudesse fazer ali, né? Ele tenta a defesa, a bola explode na trave, no goleiro, e sobra para o Gustavinho, que foi muito inteligente para antecipar e fazer o gol. O Grêmio abre o placar dessa maneira, com o Bright White já sendo importante no setor ofensivo. Pois bem, começa o segundo tempo e de cara os caras empatam, nesse gol contra que eu falei do Bright White. E aí entrou de novo em campo uma figura chamada Miguel Monsalve. E aí mais doloroso fica, ou dolorosa fica a eliminação para o Corinthians, porque esse era um jogador que a gente pedia, que o Monsalve tinha que ter recebido uma oportunidade. A gente queria o Arezzo também, mas o Arezzo nem no banco estava, porque o Diego Costa precisava jogar, mas o Monsalve,
por tudo que ele tinha feito contra o Furacão, não receber alguns minutos com o Cristaldo mal no jogo, isso ainda tá difícil de digerir. E ele provou para o Renato de novo que ele tem capacidade. Mais do que isso, né? Ele não é um mero meia armador. E o mero com bem entre aspas, né? Ele é simplesmente um jogador refinado, habilidoso, impetuoso. E o que ele faz no segundo gol, que é o gol do Bright White, o gol do Grêmio tomar a frente do placar, é absurdo. É pornográfico. Ele pegou a bola pelo lado esquerdo e ele enfileirou marcadores. Ele passou por cima de meia dúzia de caras. Mas assim, como quem passa por uma criança. Ele tem 20 anos, é uma joia colombiana. O cara é tratado como o novo Riquelme. E o Renato simplesmente não usa o cara. Usou ele hoje e ele simplesmente destroçou a defesa do Cuiabá. E deu assim pro Bright White, faz. E o Bright White empurrou pro fundo da rede, fazendo já o seu primeiro gol com a camisa do Grêmio, um lance de oportunismo, mas com toda a jogada do Monsalve. O Bright White até postou na sua rede social agora o seu gol e colocou: Monsalve, que jogador. É a primeira vez que eles jogam juntos. E o Monsalve simplesmente quebrou a defesa do Cuiabá e tocou para o Bright White fazer o gol. E o terceiro gol é um gol de craque, gente. É um gol de centroavante, é um gol de cara que sabe o que fazer com a bola, sabe fazer gols e conhece do riscado. E conhece a grande área. Ele recebe um cruzamento do Cristaldo, que entrou no jogo, e ele tenta uma cabeçada, o Walter faz um milagre e ele fuzila de perna esquerda o Walter no ângulo para fazer o terceiro gol. É um negócio, assim, espantoso. É uma estreia que, cara, é difícil a gente não comparar, né? Eu só tinha visto como a do Luizito, um cara que chegou dessa maneira. Não tô dizendo aqui que ele vai fazer os mesmos gols, que vai levar o Grêmio a quase o título brasileiro, como aconteceu com o Luizito Soares, mas, cara, se ele fizer parte disso, se ele fizer pouco disso, se ele fizer, sei lá, pelo menos um pouco do que ele mostrou nessa sua estreia, já tá ótimo. A gente tá falando de um cara comprometido, muito profissional e que... Parabéns à diretoria do Grêmio, porque nesse momento, a gente sabe que o Grêmio tem problemas financeiros, teve uma dificuldade aí do centroavante, né? A régua do Soares, ela foi muito alta, então substituí-lo era muito difícil. Mesmo assim, o Grêmio consegue o heptacampeonato gaúcho, demora um pouco, né, para contratar o Diego Costa, mesmo assim ele vem, é decisivo no Campeonato Gaúcho, machuca, ficamos um tempão sem centroavante. Esse foi o erro, esse foi o pecado mortal, mas aí vem na janela e os caras corrigem. Então o Antônio Brum, especialmente, o Fernando Lázaro, ex-Corinthians, o chefe da análise de desempenho, o Luiz Wagner Vivian lá, o diretor executivo, além do presidente Alberto Guerra, todos eles estão de parabéns porque demorou, mas o Grêmio conseguiu fazer uma janela muito interessante e está fazendo a diferença. É só olhar para a tabela. O Grêmio estava afundado na zona, já é 12º. E claro, tem 2 jogos a menos e tem uma perspectiva muito boa. Só que o Renato precisa usar os caras. Pelo amor de Deus, Renato, use esses caras. Se o Cristaldo não tá bem, deixa o Monsalve jogar. Olha o que esse cara tá fazendo em 2 jogos. Precisa dar corda para ele. Se o Diego Costa ainda não tem condição de ritmo de jogo, deixa ele entrando no segundo tempo, deixa o Bright White jogar. Dá mais minutos pro Arezo, eu preciso ver mais o Arezo. E ainda tem o Aravena, que tá jogando muito pouco ainda, né? Poucos minutos. Então, assim, o elenco tá reforçado. Agora o técnico vai ser cada vez mais exigido e os resultados precisam aparecer. Tem uma Libertadores pela frente, tem um brasileiro de recuperação e a perspectiva melhorou demais. Que cidadão esse Bright White. Ele tentou falar português no intervalo e no final do jogo. Ele fala espanhol, ele é dinamarquês, não tinha menor necessidade, né? A gente sabe que os caras já chegam falando espanhol aqui, a gente pouco entende a língua, ele tá fazendo um esforço para se comunicar, fez uma dancinha na comemoração, ele tá tendo muito cuidado com as coisas do Grêmio, as coisas do Brasil, para ser respeitado, e eu tô, cara, admirado, assim, pela postura dele. Que bela vitória, vamos pra cima tricolor! Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever.